Eu gostaria que nesse momento, meus irmãos, abrissem as suas santas sagradas escrituras, aonde se encontram no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 33 ao 37. Mateus, capítulo 12, versículo 33 ao 37. Engraçado, meus irmãos, que eu tinha deixado um esboço quase pronto uns dias atrás. Eu não sei o que houve, meus irmãos, que eu fiz disso aqui, dentro de casa, procurando o esboço e não encontrei. Abri todas as Bíblias que eu tenho lá em casa, procurando os esboços. Por incrível que pareça, não achei o esboço que eu tinha feito. Sempre eu carrego, quando a gente vem para o estudo, sempre eu trago aquela bolsinha que o irmão Ailton me deu, né? Aí eu deixo dentro da Bíblia as palavras, as mensagens. O que eu fiz? Estava conversando com o pastor Alex, tal, Paul. Aí deixei ali aquela mensagem quase prontinha. Aí, quando chegou no sábado, na sexta-feira, eu fui procurar esses esboços. E quem falou que eu encontrei mais? Não encontrei, virei Bíblia de lá, virei Bíblia de cá, virei folha de lá, virei folha de cá. Eu falei, meu Jesus amado, o que aconteceu? Mas estava aqui, ninguém mexe nessa Bíblia, só eu que mexo. Por que sumiu? Eu falei, Senhor, eu já entendi por que sumiu. Aí eu falei, vamos lá, vamos fazer outro, né? Vamos pedir a direção a Deus, que é o mesmo Deus que deu a primeira palavra, e dá a segunda, dá a terceira, e dá várias palavras, amém, meus irmãos? Então a palavra do Senhor nos fala em Mateus capítulo 12, versículo 33 ao 37, nos fala assim: ou fazer a árvore boa e seus frutos bons, e fazer a árvore má e seus frutos má, porque a árvore é conhecido pelos seus frutos. Ó geração de víbora, como podeis vós dizer boas coisas, sendo má? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom traz boas coisas do seu bom tesouro, do seu coração, e o homem mau, o mau tesouro traz coisas más. Mas eu vos digo que de todas as palavras que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque a tua palavra pelas tuas palavras será justificado, ou por tuas palavras serão condenados. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava aqui olhando as escrituras e eu fiquei analisando, meus irmãos, que os escribas e os fariseus, eles começaram a apontar para Jesus, querendo nos acusar Jesus. Se nós olharmos o texto sagrado, até chegarmos aqui nesse ponto 36 ao 37, nós vamos analisar que começou lá no capítulo 12. Lá no capítulo 12, eu não vou ficar lendo aqui para poder não ficar tomando muito tempo, mas nós sabemos que foi no dia de sábado, aonde Jesus estava andando com seus discípulos, e ali os seus discípulos foram lá
foram lá pegar as espigas, tiraram e começaram a comer o milho. E os fariseus, vendo isso, acharam ruim, porque era no dia de sábado. Os fariseus ficaram indignados com aquilo ali, porque além deles pegarem a espiga e começaram a comer, eles foram pegar no lugar onde não era lugar que eles deviam pegar. Isso aí é outra história que eu estava lendo, eu estava estudando, é uma coisa muito interessante. E então Jesus não estava ali, segundo os judeus, os escribas e os fariseus, ali não estava, vamos dizer assim, impedindo que eles fizessem aquele tipo de coisa pelo olhar dos fariseus. Se nós olharmos aqui também, aqui no capítulo 12, o 7, 12 ao 7, nós vemos que fala assim: mas se vós soubesse o que é isto, significa, eis que é misericórdia, eu não sacrificaria, não queria sacrifício, mas não queria sacrifício. Mas vós soubesse o que é isso que significa, eu quero misericórdia, não sacrifício. Não condenarias os inocentes. Por que eu estou lendo esse trecho para mim entrar onde eu quero aqui? Porque tudo isso aqui era os fariseus tentando acusar Jesus. A sujeira que estava nos corações do fariseu. Porque o tema é o coração. Então, se nós vemos aqui, eles queriam o quê? Ficar ali acusando Jesus. Se nós vemos também, mais à frente, lá no 12 ou 14, os fariseus também saindo a realizar concílio contra Jesus. Aqui os fariseus vendo tudo isso, o que Jesus respondia, o que Jesus falava, os fariseus começaram a projetar uma lei no coração deles, começaram a projetar um plano maligno para poder matar Jesus. Por isso que eu falo coração, a palavra vai ser sobre o coração. Olha o que esses homens estavam projetando no coração deles: matar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No 14, no 23, a gente vê que no 12, 23, descendo bem, ele fala assim: toda a multidão, espantado, dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este indivíduo não expulsa os demônios por Beuzebu, príncipe dos demônios? Uma blasfêmia contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, resumindo, Jesus vendo tudo isso, o que Jesus falava? Nós vemos que no texto 33, aí começa a falar sobre isso que estava no coração de Jesus. Isso aqui foi só um resumo que eu passei rapidinho. Mas o que eu queria, neste momento de início, nesse momento dessa abertura desse culto, eu gostaria de falar para os meus irmãos que quando Jesus veio fazendo tudo isso, ele estava olhando
o coração dos homens, estava olhando o coração daqueles escribas e daqueles fariseus. Os fariseus entendiam muitas coisas das leis terrenas, mas não entendia sobre o mistério do Senhor nosso Deus. Se nós olharmos aqui o texto, ele fala assim: ou fazer a árvore boa e seu fruto bom, ou fazer a árvore má e seus frutos má. Quando nós olhamos falar sobre uma árvore, a gente começa a pensar o quê? Quando o nosso coração ou a nossa mente começa a raciocinar numa árvore, qual é o raciocínio que vem logo em nossa mente? Vem um raciocínio ali de uma árvore bonita, uma árvore formosa, cheia de galhos verdes, uma árvore cheia de folhas verdes, uma árvore cheia de frutos. É logo que vem em nossas mentes. A gente jamais quer ter em nossa mente olhar assim uma árvore seca, que não tem graça, que não tem nenhum valor, que não tem nenhuma formosura, que não dá nenhum fruto. Jamais alguém vai ficar admirando uma árvore que nem folha tem, para que a pessoa se encostasse ali nela e viesse ter uma sombra. Mas uma árvore que é frutífica, uma árvore que é boa, a gente sabe que tem um trabalho. Por isso que no começo, aqui, eu comecei falando sobre a árvore, e nós não vamos falar sobre os frutos. O assunto aqui vai ser sobre uma árvore. Tem alguns tipos de árvores que não dá fruto, mas porém ela tem os seus valores e as suas qualidades. Todos nós conhecemos vários tipos de árvore. Conhecemos árvore que ela é frutífera. Conhecemos árvore que não é frutífera. Conhecemos árvore que elas são lindas, maravilhosas, produtivas. Mas para elas estar sendo linda, maravilhosa, produtiva, ela precisa de um cuidado, ela precisa de um trabalho, ela precisa ser regada. A árvore, para ela estar verdinha, ela precisa estar com as raízes profundas, ela não precisa estar firme, as raízes delas têm que dar nas águas, para que elas não morram. Então nós, como ser humano, como vivente dessa terra, nós precisamos estar aos pés de Jesus. Nós precisamos estar com o nosso coração quebrantado diante dele. Nós precisamos que o nosso coração todo dia seja regrado pela palavra. Que o nosso coração seja trabalhado todo dia pelo Espírito Santo. Que o nosso coração todo dia precisa estar em contato com o Senhor. Precisa estar se alimentando. Se nós queremos ser uma árvore forte, se nós queremos ser uma árvore viva em cima dessa terra, nós precisamos estar na presença do Senhor. Nós precisamos estar buscando
o Espírito Santo. Nós precisamos estar buscando a face do Senhor nosso Deus. Se não buscar o Senhor nosso Deus, o nosso coração vai se tornar um coração duro, vai se tornar um coração religioso, vai se tornar um coração de pedra, um coração que não vai entrar a palavra do Senhor nosso Deus. O nosso coração precisa estar mais a mais do que aliado com a palavra do Senhor nosso Deus. Aqui também eu botei, por exemplo, tem madeiras de vários valores. Tem madeiras, quando eu falo madeira, é árvores, que são muito importantes. Agora tem umas que não tem valor. Uma pessoa que é madeireiro, uma pessoa que trabalha no rumo da madeira, aonde ele chegar no meio de uma mata, ele conhece qual é a madeira de valor, qual é a madeira que tem um preço alto, qual é a madeira que tem um preço lá em cima. Nós vamos ver aqui que ela é uma madeira, ela é uma árvore, que ela não produz frutos, mas ela é uma árvore de valor, é árvore cara. São árvores que são lindas, que são maravilhosas, mas elas dão belos galhos, belos ramos, belos troncos, belas flores, belas folhas, mas só não dão fruto, mas são valorosos. Eu botei aqui, por exemplo, muitos conhecem, quem conhece chamado uma madeira tal de jacarandá? Alguém conhece? É uma madeira cara, valorosa ou não é? O imóvel dela, meu filho, é caro, é caríssimo, só tem quem tem dinheiro. O imóvel daquilo é muito caro. Quem conhece o tal da madeira chamado peroba? Alguém conhece? São madeira cara, só quem tem dinheiro que tem esses imóveis. Quem conhece o tal do paraju? Que pode usar ele até debaixo d'água, que não estraga. Elas não têm fruto, mas tem folha e tem os seus valores. E tem também um conhecido, o tal do ipê. Eu não quis botar muita coisa para poder não tomar tempo. Existem 3 tipos de ipê que eu conheço: o amarelo, o branco e qual outro que eu botei aqui? O amarelo, o branco e o roxo. Se você andar numa estrada que não é no tempo deles florescer, você não conhece o ipê branco, o ipê roxo e o ipê amarelo. Mas se você estiver caminhando numa estrada, se for na época deles florescerem, quem conhece o ipê de longe vai saber. Lá no meio da mata, ele faz a sua diferença. Se você olhar lá na frente e tiver um ipê amarelo, você conhece logo que é ipê amarelo. Se você olhar do outro lado e ver ele todo branquinho, você vai saber que é um ipê branco. Se você olhar para o outro lado e ver um roxo, você vai saber que é o ipê roxo. Isso é quem conhece algum tipo de madeira, algum tipo, entendeu? De planta, entendeu? Mas quem não conhece vai passar desapercebido. Então, nessa época, você vai conhecer a madeira, você vai conhecer essa planta, você vai conhecer essa árvore. São árvores de valores, são árvores que não têm frutos, mas elas têm a sua qualidade,
ela tem o seu preço, ela tem o seu valor. Entenderam, meus irmãos? Ela tem o valor. Nem todas as árvores produzem frutos, nem todos, mas não deixa de ser uma árvore. Ela é uma árvore, só não é frutífica, mas é valorosas. São isso que a gente começa a entender, que o mundo, a gente vê que tem muitas pessoas que ela não consegue produzir frutos, que ela não produz, mas não é que ela não é valorosa, ela é muito valorosa para Cristo, ela é muito valorosa para Deus. Tem uns que conseguem gerar frutos, dar frutos, tem outros que não conseguem. Tem mulher que é estéril, não consegue gerar fruto, não consegue ter filhos, e tem outros que já conseguem ter bastante, já conseguem gerar muitos filhos, né? Elas dão fruto até demais. Agora tem uns que não conseguem, só se for a mão de Deus operar. São frutos que nem todos conseguem gerar frutos. Então nós vemos que nem todas, que nem tudo que não dá fruto não tem valor. Tudo que Deus fez é perfeito. Está lá no meio do mato, foi Deus que fez. Ela tem o seu valor. Se nós vemos aqui no 34, ele fala assim: vós dizeis boas coisas sendo má, pois do que há abundância no coração, disso fala a boca. Jesus aqui, nesse texto, ele está falando do que está no nosso coração. É do nosso coração, é dali que sai as coisas. É do nosso coração que vai sair as coisas boas ou as coisas ruins. Jesus olhava para aqueles fariseus e falava isso: como que vocês, sendo má, pode tirar coisas boas do coração de vocês? Como? Se o coração de vocês está sujo, está contaminoso, tinha projeto, tinha plano para me matar, como que pode ter coisa boa aí dentro de vocês? Como que vocês podem pronunciar algo de bom aí dentro de vocês? Porque é do nosso coração que procede as coisas boas e as coisas ruins. A procedência por fazer o bem ou por fazer o mal sai de dentro de nós, sai de dentro do nosso coração. As raízes de todas as coisas está em nosso coração. Começa dentro, as coisas começam de dentro para fora. As coisas não começam a fluir de fora para dentro. As coisas começam a fluir de dentro para fora. É o que nossos olhos às vezes enxergam, é o que nossa mente captura, e o que o nosso coração armazena. Se nós guardarmos aquilo ali dentro e botar em prática, nós só vamos ter decepção. Porque é de dentro do coração que procede as coisas boas ou as coisas ruins. Começa tudo lá dentro do nosso coração. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós guardamos dentro de nós. Devemos ter muito cuidado com aquilo que nós guardamos
dentro do nosso coração. Devemos ter muito cuidado. Isso é o próprio Jesus que nos orienta. As práticas certas ou erradas, ou bom ou ruim, a parte de dentro de nós, por causa daquilo que está guardado dentro do nosso coração. É as práticas, meu irmão. Quando nós praticamos algo que não agrada, não é só a Deus, até mesmo o nosso próximo, até mesmo o nosso irmão, até mesmo quando nós falamos algo contra a nossa esposa, contra o nosso esposo, contra os nossos filhos, contra os nossos empregados, contra os nossos patrões, contra os nossos pastores, contra os nossos líderes. Mas eu não falo isso, mas o problema é que às vezes não fala, mas guarda no coração. A questão é que nós não podemos guardar mágoa no coração, não podemos guardar sujeira no coração, não podemos guardar a malícia no coração, nós não podemos guardar esse tipo de imundícia em nosso coração, porque o nosso coração é onde deve ser limpo, é o nosso coração que deve ser purificado, o nosso coração deve ser guardado através do Senhor nosso Deus. E nós sabemos que para isso nós deixamos as coisas de lado. Tem coisa que a gente, meu irmão, a gente não pode trazer para diante de nós. Tem coisas que a gente não pode trazer até nós, porque às vezes atrapalha a nossa vida espiritual. Se tudo que nós vemos hoje em dia acontecer, como está acontecendo nesse mundo aí fora, se nós começar a guardar em nosso coração, o nosso coração vai ficar aplicado nas coisas do mundo e vai ficar fora da presença de Deus. Nós vemos aí como que está a política aí fora. Se nós começarmos a guardar essas coisas que estão acontecendo em nosso coração, as coisas de Deus não vai poder encaixar aqui dentro. Porque no lugar de entrar as coisas de Deus, está entrando coisa do mundo. E as coisas do mundo não podem estar dentro de nós. Aonde a palavra do Senhor fala que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Aonde a palavra do Senhor fala que de tudo que nós guardamos, nós devemos guardar o nosso coração, que é o nosso maior tesouro, é o nosso coração. É do coração que vem as maravilhas de acordo com aquilo que nós guardamos. Se nós guardamos malícia, maldade, aí já não é mais um coração bondoso, é um coração mau, já é um coração malicioso, é um coração ganancioso. Então já não é mais um coração legal perante a Deus quando nós botamos coisa mal dentro dele. Exemplo, se você só pensa, se você perdoa as pessoas que te fazem mal, só se o seu coração já foi transformado por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Se eu e você não temos a capacidade de perdoar um irmão, significa que o nosso coração está sujo. Significa que o nosso coração não está legal com Cristo. Se nós não temos capacidade de perdoar aqueles que nós vimos, Senhor, imagina aqueles que nós nunca vimos. Igual a palavra de Deus fala que nós devemos amar ao próximo, devemos amar uns aos outros. Se eu não consigo amar ou perdoar aquele que eu vejo todos os dias, aquele que eu vejo toda hora, aquele que está perto de mim, eu não consigo perdoar, você imagina aquele que eu nunca vi. Se eu não tenho fé para confiar e perdoar, será que realmente eu estou servindo a Deus?
Será que o meu coração realmente está quebrantado por Deus? Se eu não estou obedecendo o Senhor Jesus. Se eu obedeço, eu vou fazer isso. Eu vou perdoar. Se eu obedeço, eu vou amar. Não importa o que ele fez, não importa o que ela fez, porque nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós temos falhas, todos nós somos pecadores. Nós não temos direito de julgar ninguém pelos atos que fulano fez, que fulano faz, que ciclano fez, que Bertano está fazendo. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Primeiro nós temos que olhar para dentro de nós. Será que eu sou melhor do que fulano? Será que eu sou melhor do que ciclano? Ah, mas eu não sou um assassino. Eu não sou um estuprador. Mas somos pecadores, que nem eles. Perante a Deus, pecado, pecadinho, pecadão não tem diferença. É pecado. A palavra de Deus fala sobre o pecado. E o nosso coração não pode deixar que esses podridão do mundo possa tomar o lugar do Senhor nosso Deus em nosso coração. 33, 34 e o 35 fala assim: homem bom, traz boas coisas do seu bom tesouro, que é o seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas má. Os dois textos aqui, resumindo, é igual. Se nós guardamos dentro do nosso coração coisas boas fluirão. Mas se nós guardamos coisas má dentro do nosso coração, coisas más nós vamos recebê-las. Porque a palavra do Senhor nos fala: aquele que planta, ele vai colher. E uma semente plantada, ela vai crescer. Seja uma semente boa, ela vai crescer. Seja uma semente ruim, ela vai crescer. E aquela semente crescendo, ela pode se transformar numa árvore. E uma árvore perigosa. Pode se transformar numa árvore que não vai ter nenhum valor. Vai ser uma árvore que vai destruir, não construir. Vai ser uma árvore que ela não vai servir para uma construção, mas sim para uma destruição. Porque o coração humano, ninguém conhece o coração do outro. E eu não conheço os seus pensamentos. O que vocês estão pensando aí hora dessa? Não sei. Mas o próprio Deus, o próprio Pai, o próprio Espírito Santo, ele sonda a mente e o coração de cada um. Ele sabe o que passa dentro de cada um de nós. Porque foi Ele que nos fez, foi Ele que nos criou. E nós somos essa árvore perante a Deus. Nós somos essa árvore que estamos caminhando com Cristo para ser uma árvore valorosa perante ao Senhor Deus. Uma árvore frutífera, uma árvore que as pessoas sintam prazer de se encostar e descansar nela como sombra. Que nós viemos ser uma árvore de proteção para a outra. Que nós viemos ter uns bons conselhos para dar para as pessoas. Que nós viemos ser uma árvore de servir de exemplo para as pessoas. Que nós sejamos uma árvore que quando as pessoas estiverem fraca, caída, nós possamos ir até ela e falar do amor de Jesus Cristo. Falar de Cristo, falar do sangue de Cristo,
Falar que Cristo ama ela também como me amou, como ama outro qualquer. Falar que o sangue de Jesus tem nos comprado, que o sangue de Jesus foi derramado por mim, por ela e por todos. Nós fomos comprados por sangue. Jesus nos pagou um alto preço através do sangue dele, ali naquela cruz do Calvário. O sangue de Jesus é precioso, e nós somos essa árvore que precisamos todos os dias estar sendo ministrado pelo poder de Deus. Nós precisamos ser essa árvore, ser tratada. Precisamos ser essa árvore que precisamos estar enraizado ali na palavra de Deus. Precisamos chegar à água para que nós não morremos. Porque se uma árvore, se ela não tiver com a raiz nas águas, se ela não tiver próxima aos rios, aquela árvore, o tempo dela são pouco. Começa a murchar, começam a cair as folhas, começa daqui a pouco a cair os ramos, daqui a pouco a sua raiz já não tem mais a sensibilidade. O que acontece com ela? Ela acaba morrendo. E nós não podemos viver desagarrado da presença de Cristo. Nós não podemos viver afastado da presença de Deus. Nós não podemos deixar o nosso coração se levar por outras coisas deste mundo. O nosso coração precisa se derramar no altar do Senhor nosso Deus. Aleluia. Jesus alerta que todas as palavras que nós falarmos, nós vamos prestar conta. Fala no 36. A Bíblia nos fala aqui, mas eu vos digo que de todas as palavras ansiosas que o homem disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Jesus nos dá um alerta. Jesus abre o nosso entendimento, o nosso coração. Jesus nos dá um alerta que todas as palavras que nós falarmos, todas, no dia, nós vamos dar conta. Nós vamos prestar conta naquele dia. Eu fico analisando, meu irmão, que aquilo que às vezes que nós falamos, maldizemos, amaldiçoamos, praguejamos, nós vamos prestar conta. Às vezes, meu irmão, na nossa ira, na nossa fúria, na nossa raiva, no nosso desabafo, às vezes nós não conseguimos vigiar ou evitar de falar qualquer coisa. Às vezes se estressamos com o irmão, respondemos, xingamos, por causa do nosso nervosismo, por causa que o nosso coração naquele momento está enfurecido. Às vezes nós não vigiamos e acabamos falando coisas que não devia falar. Às vezes discutimos com nossas esposas, discutimos com nossos maridos, com nossos filhos, e naquele momento de raiva, de ira, nós falamos coisas que não devia falar. E a palavra fala que no dia de juízo, nós vamos prestar conta de tudo que nós falamos. Se nós falarmos mal do irmão, nós vamos prestar conta. Se nós amaldiçoar o irmão, nós vamos prestar conta. Se nós falar algo contra o nosso próximo, nós vamos prestar conta. Se nós fofocar contra o nosso irmão, nós vamos prestar conta.
Se nós fizer coisa o contrário que desagrada a Deus, naquele dia não vai ter desculpa. Naquele dia, a palavra fala que no dia do juízo final, nós vamos prestar conta. Agora está tudo bem, está tudo tranquilo, fala uma coisa, fala outra, aparentemente está tudo normal. Aparentemente o puxão de orelha não vem imediata. Aparentemente o peso não vem logo. Mas no dia do juízo, meu irmão, não tem desculpa. Não tem como falar eu não sabia. Não tem como falar eu não falei isso. Não tem como falar não fui eu que fiz. Naquele dia vai ser tudo mostrado. O que nós falamos, o que nós não falamos, o que nós fizemos, tudo será mostrado. E perante o nosso Deus não vai ter desculpa. Então o nosso coração, meus irmãos, precisa estar sempre ligado ao Pai, para que atos ruins, atos maus, nós não viemos confessar-nos com a nossa boca. Porque a palavra do Senhor nos fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando o ser humano discute, que eu também não sou perfeito em nada, às vezes porque o que acontece? É o que está na mente, no coração, naquele momento, você vai e fala. Ou coisas, às vezes, que está armazenado dentro do nosso coração, tipo um depósito. Naquele momento, naquela hora, é como se você falasse assim: agora é uma oportunidade de eu descarregar tudo que está dentro de mim. Naquela hora, naquele tempo lá, eu não falei, mas hoje eu vou falar. Por que vai falar aquilo ali? Porque ainda está gravado ali na mente, está cravado na tábua do coração. Se não tivesse essas coisas ruins no coração, essas malícias no coração, esse mal no coração, na hora da discórdia, na hora de discute, na hora da discussão, a pessoa não iria julgar isso na cara um do outro. Se julgou porque não perdoou. Se julgou é porque estava armazenado ali, estava depositado ali, estava uma poupança feita ali, ó. E na hora certa ela foi lá tirar o juro que estava crescendo. E isso é muito triste para nós cristãos, para nós humanos, para nós servos do Senhor. É claro que as coisas não é tão fácil, que a gente passa por momentos difíceis, a gente passa por momentos ruins. Então tudo isso acaba acarretando de a gente ficar no extremo nervoso, de a gente viver com os nervos abalados, e às vezes de uma hora para outra a gente fala alguma coisa sem querer, mas já falou. Então a gente sabe aqui mesmo, a gente sabe que tem gente passando os problemas difíceis na saúde, e a gente sabe que quando um está passando por um problema difícil, o outro também está passando. Quando um está sentindo um sintoma, o outro também está sentindo ali no espírito. Às vezes um está sentindo no físico, às vezes o outro está sentindo no espírito. Um sente. Então são coisas que ficam ali, ó, a pessoa sem saber às vezes o que falar, porque de repente vai falar alguma coisa, a pessoa já está estressado, está ali com os nervos abalados. Às vezes o tempo de ter um diálogo, daqui a pouco começa a ter um contrito, uma confusão. Então por isso que eu falo, o ser humano, ele precisa estar sempre pedindo direção a Deus, para que o coração venha estar quebrantado diante do Senhor.
se não for o Senhor Deus quebrantar o nosso coração, se não for o Espírito Santo de Deus libertar o nosso coração, se não for também, se nós não se esforçar, querer a presença dEle, nada vamos conseguir. Nós precisamos abandonar o nosso eu, o nosso ser, o nosso querer, às vezes os nossos desejos carnais, porque às vezes tem ainda muitas coisas carnais dentro de nós, e tudo isso às vezes nos atrapalha, tudo isso não deixa que nós temos um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Chegando no 37, fala assim: porque por tuas palavras será justificada, e por tuas palavras será condenada. Não é Deus que está nos condenando, não é Jesus que está nos condenando. Pode ver que o texto fala, por tuas palavras, pelo que você fez e pelo que você não fez. Pelas tuas palavras, você vai ser justificado ou será condenado. Isso é um peso que traz sobre nós, que nós precisamos meditar muito na palavra de Deus, porque ninguém quer se perder, todo mundo quer se salvar, todo mundo quer morar no céu, todos nós queremos, mas será que todos estão dispostos a renunciar, às vezes, às suas vontades, os seus desejos, os seus pensamentos maus, os seus pensamentos ruins? Tem permitido que Deus trabalhe na sua vida? Será que eu tenho permitido que Deus realmente trabalhe na minha vida? Será que eu tenho feito isso? E nós sabemos que os dias não estão longe. Nós sabemos que os dias do Senhor estão muito próximos. E cada vez mais as escrituras vêm se cumprindo. As profecias cada vez mais vêm se cumprindo. E nós não podemos deixar nada para depois ou deixar para amanhã. Nós precisamos tomar atitude hoje. Hoje, nós precisamos sair daqui com o coração quebrantado diante de Ti. Um coração quebrantado diante do Senhor Jesus. Nós precisamos sair daqui com a certeza em nosso coração que tudo que Ele tem nos oferecido é de bom. Que o nosso coração não seja como daquele escriba, como daqueles fariseus, que entendia muito das leis deles, mas das leis de Deus, dos mandamentos de Deus, eles não tinham nada. Foi por isso que Jesus falou isso com ele. O coração deles era um coração sujo, era um coração tenebroso, era um coração ganancioso, era um coração que só pensava em bens, em dinheiro, em riquezas. Era que o coração deles pensava. Para terminar, no 37 ainda, Jesus continua nos alertando, continua nos avisando, pelas nossas palavras, e por causa das nossas atitudes, por causa das nossas palavras, por causa das nossas atitudes, no dia do juízo final, nós seremos justificados ou condenados. Essa decisão, ela está em nosso coração. A decisão é nossa. Se nós queremos
fazer as coisas certas, a decisão é nossa. Mas se nós queremos fazer coisa errada, a decisão também vai ser nossa. É as nossas atitudes que vai fazer com que nós sejamos julgados, absorvidos ou condenados. Não é o próprio Deus que vai fazer isso, não. É as atitudes nossas. Somos nós aqui que escolhemos. Somos nós que temos as nossas escolhas de querer ou não. Somos nós que escolhemos entrar no reino dos céus ou não. Somos nós que escolhemos querer a salvação ou não. Porque a salvação, meu irmão, ela não é tão fácil igual a gente pensa. Ela não é fácil. A salvação, nós precisamos negar o nosso querer, negar as nossas vontades, os nossos desejos. Para entrar no reino do céu, não é simples, só morreu e acabou, não é assim. Depois que nós fechamos os olhos aqui, é aí que vai começar tudo. É aí que começa a vida eterna ou a perdição eterna. É aí que vai começar os séculos dos séculos dos séculos. Não vai ter mais fim. Aquele que for para a glória, louvado seja Deus, é para todos sempre. E aquele que for para a perdição, é para todos sempre. Então, meus irmãos, que o nosso coração nessa noite esteja realmente em contato com o Senhor, que nós venhamos ser uma árvore verdadeira perante a Deus, que nós venhamos ser uma árvore daquela que as pessoas sintam prazer de estar perto de nós, que eu e você venhamos ser uma árvore daquelas que possamos chegar lá no mundo e o mundo olhar para nós e nos enxergarmos que nós temos fruto de Deus, que nós temos as folhas verdes, que nós somos aquela madeira de valor, aquela árvore que leva as pessoas a estar ali na beira dela porque se sente seguro. Que nós venhamos verdadeiramente diante de Deus levar o Evangelho, levar a palavra, levar Jesus àqueles que estão sofrendo, àqueles que estão gemendo aí fora. Que nós venhamos ser uma referência lá fora, que nós venhamos ser o sal da terra, que nós venhamos ser a luz do mundo. Amém, meus irmãos? Se coloque sobre os seus pés, fazendo um favor. Vamos terminar. Aleluia. Lembre que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo é o maior dos maiorais. Ele é o maior de que todas as coisas, que dá de que todas as coisas, que já possui a direito de Deus Pai. Ele está diante do Deus Pai, olhando para cada um de nós. Homem que precisam viver nessa terra, precisa viver em Cristo. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje, amanhã e sempre. Amém, meus irmãos? Amém. Jesus é o Todo-Poderoso. Glórias a Deus.